Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda-feira da Semana Santa. Havendo de padecer a morte dos pobres, sem mesmo ter um túmulo para ser sepultado, Maria estava suprindo a Jesus o gesto de piedade do qual ele seria privado. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Vamos meditar o texto do Evangelho de São João, no capítulo 12, versículos de 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este é um dos belos textos da Bíblia que traz ao nosso coração, assim, uma paz e algo maravilhoso. E é claro que o nosso tempo não nos permite aprofundar em muitos detalhes do texto, mas vamos aqui pensar algumas coisas para ajudar a nossa oração, o fortalecimento da nossa musculatura espiritual. O evangelista começa enfatizando que Jesus foi à casa de Lázaro. E justamente aquela refeição teria sido após Jesus ter ressuscitado Lázaro, era um jantar de gratidão. Foi a forma que fizeram para agradecer a Jesus. Aqui começa a nossa primeira dica, nosso primeiro ensinamento prático. É preciso a gente reconhecer as bênçãos e graças de Deus e sermos gratos. A própria celebração da missa, que às vezes as pessoas vão e não participam bem e não vivem bem, outras acham chato isso e aquilo, porque não conseguem compreender
A celebração da missa é Eucaristia. A palavra Eucaristia significa ação de graças, dar graças. É o maior gesto de gratidão que nós podemos fazer, é celebrar a Santa Missa. Mas é preciso também que a gente seja grato de outras tantas formas a Deus. E aí cabe então uma pergunta para a gente refletir nesta Segunda-feira Santa. E nós? Como temos sido agradecidos a Deus? O que temos feito a Jesus como gratidão? Ele que nos deu a vida, Ele morreu por nós, por nosso pecado. E a gente precisa entender isso, colocar isso na mente e no coração. Se Jesus não tivesse morrido por nós, seria uma desgraça eterna a nossa vida. Ele deu sua vida por nós. Não é uma coisa de história, é uma graça imensa que recebemos. Foi um gesto grandioso, um gesto de amor. Também no evangelho que ouvimos, São João nos diz que Maria pegou meio litro de nardo puro. Esse nardo era um perfume extraído das folhas secas de uma planta da região do Himalaia. E era caríssimo esse perfume, até porque para fabricar e também para transportar ou exportar exigia-se muito. 100 gramas, desse perfume valia um dia ou um mês de serviço, na verdade, um mês de serviço. Ou fazendo a conta melhor, como Judas mesmo nos informou, aquele meio litro de perfume que Maria usou valia 300 moedas de prata. A gente olha assim, 300 moedas de prata, pode pensar em 300 reais. Não. 300 moedas de prata equivale a 1 ano de salário. Então pega seu salário, é um salário mínimo, é 2 ou é 3, pega seu salário e multiplica por 1 ano. É aí que valia então, Vamos pegar quem ganha um salário mínimo, equivale então a 1 ano de salário mínimo. Não é fácil, é muito dinheiro, é muito valoroso. Outro ponto que o Evangelho nos apresenta é que a casa toda ficou perfumada. E aqui a gente tira uma lição espiritual. Quando nós praticamos o bem e fazemos com amor, emana perfume que contagia o mundo. Tem até aquela canção, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Agora, a inveja e a maldade no coração de Judas o levam a criticar tal atitude. Esse gesto de Maria também antecipa o futuro trágico de Jesus. E o próprio Jesus vai dizer, embora ela não soubesse, ela fez aquilo em vista da sua paixão, da sua morte, porque depois que Jesus morreu, não foi possível preparar adequadamente o seu corpo para o sepultamento. Então, na verdade, Maria estava fazendo o que por ocasião da morte de Jesus não era possível fazer, não daria tempo. E Judas não estava nem aí para isso, e nem preocupado com os pobres, na verdade, ele estava. O evangelista faz questão de frisar, ele estava com inveja e como era ladrão, ele gostaria que ela desse aquilo e ele vendesse e ficasse com o dinheiro. Maria ofereceu o seu melhor, sem se preocupar com mais nada, nem com as regras sociais, que a mulher não podia estar com o cabelo exposto, nem solto, que isso, aquilo, mulher não podia fazer aquilo, lavar os pés de alguém era um gesto muito pequeno, era escravo que devia fazer e etc e tal. Ela se deu como sacrifício, deu o seu tesouro, 1 ano de salário. O seu tesouro ela ofereceu para Jesus.
ela buscou agradar somente a Jesus e lhe demonstrou um grande amor. E demonstrou esse amor em tempo oportuno. Aqui a gente tem que pensar também. Quantas pessoas deixam para dizer eu te amo, para cuidar das pessoas, depois que elas morrem? Enquanto estão vivas, brigam, falam mal, fazem isso, fazem aquilo. Quantas pessoas hoje, no mundo que estamos hoje, convivem uns com os outros, pessoas amadas, está ali o tempo todo perto das outras pessoas, mas está só com o celular na mão. Depois que morre, aí chora. Ah, eu queria tanto a minha mãe, eu queria tanto meu pai, eu queria tanto. Mas você não aproveitou enquanto estava em vida. Enfim, nunca devemos esquecer das nossas obrigações para com os necessitados. Quando Jesus diz, pobres sempre tereis entre vós, não é que não precisa ajudar os pobres. Mas, repreendendo Judas, Jesus defende que é preciso também a gente oferecer dádivas em qualquer tempo para Jesus. E toda vez que nós oferecemos dádivas a Jesus, façamos com amor, serão bem acolhidas. Por isso sim, a igreja tem que estar bonita, tem que estar limpa, as vestes do padre, não precisa exagerar, né? Mas são bonitas, são para Jesus. Jesus merece o precioso. Último ponto para a gente pensar também e meditar. O perfume de nardo era um perfume que as mulheres guardavam para o casamento. Assim, ungindo Jesus com aquele perfume, com aquele tesouro que Maria guardava para o seu casamento, ela estava, na verdade, fazendo bodas, casando-se com Jesus e assim anunciando a união, o casamento, a aliança que Jesus iria realizar, a nova e eterna aliança com a humanidade. Rezemos. Senhor Jesus, concede-me hoje a graça para viver esses dias da Semana Santa perto de Ti, de ser generoso para contigo, agradecido como foi Maria, que, entre aspas, Senhor, desperdiçou um perfume tão precioso para Te honrar. Que eu possa desperdiçar meu tempo contigo, Senhor. Que eu possa gastar com um coração generoso a minha vida por Ti. Que eu jamais ceda à tentação de pensar que aquilo que faço por Ti podia ser útil para outros fins. Dá-me, Senhor, a graça de compreender quanto é possível neste mundo o Teu amor por mim. Que eu compreenda que tudo quanto faço por Ti é pouco, ainda que pareça muito. Como Maria, quero procurar ser assíduo e fielmente, colocar-me na Tua presença, adorar-Te, bendizer. Fica comigo, Senhor. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.